Atualização da NR1, plano de ação, inventário. Quantas coisas você tem ouvido e identificado tenso em relação a esse tema? Meu nome é Laís, eu sou psicóloga e head de psicologia aqui da CLUD e hoje eu estou aqui para a gente falar justamente sobre isso. Quais documentos são necessários para a gente ficar organizado e em conformidade com a atualização da norma. Esse é um vídeo educativo, não é único para diagnosticar nada. É importante a gente estar sempre em alinhamento com o Departamento de Segurança do Trabalho e com o jurídico também, para seguir à risca aí as novas exigências da norma. Como a gente já sabe, a NR1 agora exige que as empresas façam a avaliação dos riscos psicossociais, a manutenção, monitoramento desses riscos, os planos de ação para melhorar e os registros dessas intervenções aí que são feitas após o inventário e o plano de ação. Bom, então vamos começar pelo básico. Quando a gente fala de documentação para o GRO e PGR, tem dois pilares que a gente não tem como fugir, que são inventário de riscos e os planos de ação. Bom, então vamos começar pelo inventário de riscos, que nada mais é do que mapear os riscos, entender que riscos são esses e quem está exposto a eles. Na prática, o inventário precisa organizar coisas como: quais são os processos de trabalho? Que atividades que estão acontecendo ali nesses processos de trabalho? Quais são os perigos que existem? Em que situações eles aparecem? Quais são os danos que podem acontecer e quais são os grupos de trabalho que estão expostos a eles? Quais são as medidas de prevenção que já existem e como que a gente vai classificar esses riscos como baixo, moderado ou grave, para a gente saber por onde a gente vai começar a olhar para eles. E aqui a gente tem um detalhe muito importante: o inventário ele não é feito para ficar parado, ele precisa ser sempre atualizado e sempre ter o registro dos históricos do que foi feito e do que melhorou, do que não melhorou, para ver se a gente precisa refazê-lo. Bom, e aí depois do inventário a gente precisa agir, porque se a gente só fizer um inventário sem nada, ele pode até ter uma boa intenção, mas não vai ser muito útil para a gente se adequar à norma. E o que um plano de ação bom precisa ter? O que vai ser feito a partir do que foi identificado no inventário, por quem vai ser feito isso, quem é o departamento responsável por colocar esse plano de ação em ação, quais são os prazos, por quanto tempo a gente vai aplicar essa ação e depois de quanto tempo a gente vai reaplicar o inventário para ver se essa ação que a gente tomou teve efeito esperado aí depois de identificados os problemas. E claro, é importante determinar como que a gente vai fazer esse acompanhamento, esse monitoramento. E além disso, tem um outro ponto. É claro que esse inventário, esses planos de ação, eles vão ser extremamente importantes para a gente se adequar à norma, mas também vão ser muito produtivos para que a gente consiga criar ambientes de trabalho mais favoráveis para todo mundo. Então agora vamos para a vida real, que é o que dá maturidade. Não adianta a gente só ter um documento, a gente tem que ter esse documento visível e pronto para uso. E agora vai um checklist rápido do que é importante ter neste documento. Então, esse documento precisa estar datado e assinado, disponível para todos os interessados, para os trabalhadores, para os auditores, para os fiscais do trabalho, para todo mundo que quer entender ali como que a gente chegou naquele resultado. Precisa ter o registro, o controle do histórico e as evidências de quais instrumentos foram aplicados para conseguir chegar no resultado final. E a gente precisa lembrar que a NR1 sempre pede para que qualquer acidente, qualquer incidente que venha a acontecer precisa estar registrado, né? Não como uma punição, mas é para a gente aprender com o que aconteceu de errado e ter esse histórico para não fazer errado de novo daqui para frente. Tem um ponto que a gente precisa sempre ter em mente quando a gente fala de fatores psicossociais. O objetivo não é rotular ninguém, não é fazer um diagnóstico individual, e sim coletivo, do ambiente de trabalho como um todo, do que está adoecendo aquela empresa, para que a gente consiga coletivamente mudar aquele ambiente. Então, como não se trata de um diagnóstico individual, é sobre registrar os fatores relacionados ao trabalho, como conflitos interpessoais, falta de apoio organizacional ou da liderança, assédios moral ou sexual, estratégias de comunicação. Se a gente tem um ambiente hostil ou insalubre, a gente precisa identificar isso para conseguir melhorar. Se tem sobrecarga de trabalho,
qual o nível de estresse relacionado ao trabalho, entre outros fatores aí que a gente consegue identificar também. Ou seja, a gente vai documentar o sistema e não a vida individual de cada colaborador. E como que a gente faz para mapear isso, sair do achismo e enxergar de fato esses problemas para conseguir resolvê-los? Aqui na Clude a gente tem o programa Safe Mind, que nada mais é do que um programa que foi desenvolvido para ajudar a sua empresa a se adequar a essas normas, a essas novas exigências aí da NR1. Com o Safe Mind, a empresa vai conseguir aplicar as pesquisas e extrair tudo num dashboard para conseguir ter planos de ação com mais clareza e acompanhamento, tudo num só lugar. E lembrando que o foco é sempre na prevenção e melhoria do ambiente de trabalho e não individualmente com cada colaborador. Se você ficou com alguma dúvida ou se fizer sentido para você o que o programa Safe Mind oferece, o link está aqui na nossa descrição, você pode dar uma olhada e também sugerir para que o RH entre em contato com a gente para a gente conseguir sanar todas as dúvidas aí. Então, para a gente fechar, se você quer estar organizado de verdade, pensa sempre nessas 3 perguntas, se você tem a resposta para elas. Eu sei quais são os meus riscos? Eu sei o que eu vou fazer com a identificação desses riscos? Eu consigo realizar o acompanhamento e acompanhar a evolução desses processos? Então comenta aqui pra gente o que mais trava aí na sua organização. Se é montar o inventário, transformar em plano de ação ou manter isso atualizado. Assim a gente vai saber como é que a gente consegue te ajudar. Não se esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal para saber mais e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!